Amados irmãos, boa noite. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós chegamos ao final desse mês de maio, o mês da família, e que nós não podemos fazer, o que pensamos, planejamos, mas sabemos que Deus tem operado assim mesmo em nossas famílias, através dos cultos domésticos, esse mês de oração que encerrou, e com certeza Deus abençoou as vidas das famílias, nossas vidas, e aguardemos o fruto desse mês de oração. Aguardemos com paciência e com fé. E hoje vamos continuar a meditação em Efésios capítulo 1 e o tema da mensagem, são os excelentes motivos, os motivos excelentes pelos quais devemos orar, motivos excelentes de oração. Nós temos meditado nesse capítulo 1 nas bênçãos espirituais, do crente, as gloriosas, inigualáveis bênçãos espirituais do crente. E no total foram 14, desde quando começamos a meditar no versículo 4 até semana passada, o versículo 16, quando vimos o acesso, a bênção espiritual do acesso, quando Paulo fala de oração, de termos esse acesso a Deus, podermos orar como oramos, todo esse mês de maio, sabendo que somos ouvidos, que temos acesso a Deus, uma bênção espiritual dada ao cristão, porque é pelo meio do nome de Jesus, do sangue de Jesus, que temos esse acesso glorioso ao trono da graça de Deus. E vamos ver hoje, motivos excelentes de oração, motivos excelentes pelos quais devemos orar. Graças a Deus, tivemos esse mês e foram motivos excelentes de oração todos os dias. O irmão Marcelo me enviava o motivo daquele dia de oração, e são motivos gloriosos em todos esses dias que oramos. E sempre há motivos pelos quais orar, não é, irmãos? Sempre temos muitos motivos pelos quais orar, principalmente no momento que temos vivido. Mas vejamos aqui com o apóstolo Paulo pelo que ele orava, lembrando que ele estava preso, e quais eram os motivos de oração dele. Claro, nós temos que orar pelo material, A Escritura deixa claro isso, que devemos orar sim. Vamos ver daqui a pouco essa questão, mas jamais devemos perder de vista os motivos espirituais pelos quais devemos orar. Nessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, vamos ver aqui agora pelo que ele orava, e eram motivos, razões espirituais. No capítulo 3, a mesma coisa, ele vai se colocar de joelhos e orar, suplicar a Deus, motivos espirituais. E no capítulo 6, a mesma coisa. Então jamais devemos perder de vista, porque se deixar, nós começamos a orar só pelas questões materiais do nosso dia a dia, que são importantes. Mas a Escritura sempre coloca em primeiro lugar o espiritual. E nós temos aqui, por exemplo, versículo 17, Então, versículo 16 diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aí no 17, é o que vamos meditar a partir de hoje aqui, pelo que ele orava. Olha só o que diz no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Vemos aqui que o motivo aqui que Paulo está pedindo é espiritual. Se nós olharmos para a oração, modelo que o Senhor nos ensinou,
a oração do Pai Nosso, como ela começa? Ela começa com motivos espirituais. Lembremos então dela, né? Pai Nosso que estais nos céus. E aí o pedido é: santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. A primeira razão da oração ali é Deus. Então sempre Deus em primeiro lugar. E nós em segundo lugar. As questões espirituais são importantíssimas. Vocês vejam, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, pedindo para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Não só se estabeleça na terra, no coração das pessoas, mas para que também o próprio Cristo venha. Venha a nós o teu reino, vem reinar, Senhor. Reina nesse mundo, reina nessa terra. Venha a nós o teu reino, é um motivo espiritual. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sua vontade, Senhor, deve prevalecer sobre todas as vontades que existem, sobre a minha vontade. Então, espiritual primeiramente. A glória de Deus em primeiro lugar, o louvor de Deus em primeiro lugar, sempre. Depois sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A questão material, estamos nesse mundo e precisamos orar sim por essas questões materiais no nosso mundo aqui, o viver do dia a dia. E aqui falando o pão nosso, ou seja, necessidade básica, é o que ensina ali na oração. Como nós meditamos no Sermão da Montanha, comer, beber, vestir, né? Mas necessidade básica, o pão nosso. Ele fala pão nosso aqui de referência a tudo do nosso dia a dia, né? As questões materiais pelas quais devemos orar. E aí, volta para a questão espiritual, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, é espiritual. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é espiritual. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, espiritual. Então ele começa o modelo da oração de Cristo, com coisas espirituais, as questões materiais que são importantes sim, e depois encerra com o espiritual novamente. E aqui em Efésios é interessante o que Paulo ora, né? Voltando ao versículo 17, de Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele orava nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, irmãos, sempre lembremos disso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, e ele ora para que o Deus do nosso Senhor, que é quem? O Pai da glória, o Pai da glória, o Todo-Glorioso, a Shekinah de Deus, a glória se origina no próprio Pai, ele é glorioso, ele é o Pai da glória, a origem de qualquer coisa. E ele pede o quê? Para que o Pai da glória vos dê no seu conhecimento, através do conhecimento do Pai, do Deus do nosso Senhor, ele nos dê, vos dê a vocês e dê a nós, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. É interessante que meditamos uma das bênçãos, duas bênçãos, na verdade, que nós já meditamos, é a sabedoria que Deus dá. É uma bênção espiritual, já vimos isso. A sabedoria que ele abundou. No versículo 8 diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus fez abundar, é abundante a sabedoria que Deus tem para nós. E depois a revelação, nós vimos também. No versículo 9, descobrindo-nos o mistério, revelando para nós o mistério da sua vontade, congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Sabedoria e revelação, bênçãos espirituais que foram dadas a nós, mas aqui ele pede para que Deus, em seu conhecimento, nos dê o espírito de sabedoria e revelação. Interessante, Se Deus já deu isso para nós, o que está acontecendo aqui?
Aí ele fala no versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. O que estava acontecendo? É claro, a sabedoria e revelação, Deus tem isso pleno para nós, são bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas nós isso vai aumentando cada vez, devemos sempre orar para que isso aumente. Só na glória teremos a plena sabedoria, plena revelação de tudo, há coisas ainda ocultas para nós. Então Paulo primeiro pede isso, né? Que Deus no seu conhecimento vá nos dando, aumentando cada vez mais a sabedoria e revelando coisas para nós na sua palavra. Mas também, o que acontece? Aqui Paulo fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Parece que, de alguma maneira, o entendimento dos efésios estava ficando escurecido, obscuro. Iluminados os olhos do entendimento, parece que os olhos deles estavam se fechando. Alguma coisa estava atrapalhando. E o que é, na verdade? Infelizmente, naquela época, como na nossa, introduziram-se falsas doutrinas, filosofias. E aquilo começou a fazer os olhos dos efésios a brilharem para essas coisas, digamos assim, e se escurecer. Não mais ficarem brilhando pela sabedoria e revelação e conhecimento que vem de Deus. E isso é um risco muito sério até hoje. As falsas doutrinas, os falsos profetas, os ensinos humanos, a sabedoria humana, muitas vezes faz que a gente pense, a gente comece a ter os nossos entendimentos obscurecidos, vai se escurecendo em relação às coisas espirituais, em relação à sabedoria de Deus, em relação à revelação de Deus. Quantas pessoas foram levadas no passado pela doutrina da evolução, que eram membros da igreja, e quando veio Darwin com a teoria da evolução, o seu entendimento foi ficando obscurecido em relação às coisas espirituais, à sabedoria e revelação de Deus, e seus olhos passaram a ser iluminados pela sabedoria humana. Esse é um grande risco. Já 2000 anos atrás estava acontecendo isso. Em Colossenses também estava acontecendo. A igreja estava sendo levada por falsas doutrinas, filosofias, coisas místicas semelhantes à nova era que temos hoje aí. Esse misticismo e ensinos da nova era. E tantas outras falsas doutrinas dentro da própria igreja. Então ele pede, olha, eu oro, eu peço nas minhas orações, que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados para que vocês saibam o quê? Qual seja a esperança da sua vocação. E aqui lembra, fé, esperança e amor. Aqui ele fala, para que vocês saibam. Despertem, levantem-se, abram os olhos. Qual a esperança da vocação de vocês? Para o que vocês foram chamados? Que chamado maravilhoso! Eu peço a Deus, oro a Deus, para que vocês não sejam levados, que outras coisas chamem vocês, vocacionem, né? Vocação significa chamado, para que vocês não sejam atraídos, chamados para falsas doutrinas, falso conhecimento, falsa sabedoria, que se exalta sobre a sabedoria de Deus, que dizem ser mais sábios, mais inteligentes do que o próprio Deus. Não. Eu oro para que vocês saibam qual seja a esperança da vocação de vocês para aquilo que vocês foram chamados, que nada terreno venha a obscurecer o entendimento de vocês. Não. O que ele fala aqui? Qual seja a esperança da sua vocação. Eu oro, eu suplico a Deus para que dê sabedoria, dê o entendimento, revele a vocês cada dia mais, para que os olhos de vocês, o entendimento de vocês fique iluminado. E saibam qual a esperança da vocação de vocês. Amado, minha amada, você tem noção de qual é o chamado, para que Deus te chamou, quem é você?
Uma das grandes dificuldades quando somos jovens e estamos estudando é tentar descobrir qual a nossa vocação em termos terrenos, né? É ser médico, é ser professor, é ser advogado, é ser um carpinteiro, é ser um pedreiro. Qual a vocação? Uma grande dificuldade, né? E nós temos até os testes vocacionais que são feitos muitas vezes para a pessoa tentar. Ela tem mais ou menos uma ideia, aquilo te dá uma linha. E eu pergunto a você: você sabe para o que Deus te chamou? A esperança da vocação do teu chamado. Era isso que Paulo estava orando nas minhas orações, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamado. Que chamado glorioso, que chamado eterno, que chamado maravilhoso. O que é um crente? É alguém chamado para a glória, das trevas para a luz. Impressionante como às vezes podemos esquecer isso, sermos tomados pelos nossos afazeres diários, sermos tomados muitas vezes pelos ensinos humanos, esquecer. E Paulo fala: eu oro para que vocês saibam a esperança da vocação de vocês. E mais, e quais as riquezas da glória? Quais as riquezas da glória? Não as riquezas terrenas, não as riquezas desse mundo que vão passar, todo o ouro, toda a prata, todas as pérolas preciosas, todas as pedras preciosas, tudo isso nesse mundo vai passar. Quais as riquezas terrenas? Não. Quais as riquezas da glória, da herança que vocês têm entre os santos? Os santos. A Bíblia, quando fala das coisas eternas para nós, do que Deus deu para nós, só fala de riquezas. Riquezas. Já falei isso várias vezes aqui, vou repetir, não me canso de repetir, para ver se isso desperta o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento de quem você é e do que aguarda você, o que Deus tem preparado para nós. Quais as riquezas da glória, da herança que vocês têm nos santos. Nós vamos herdar com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Daniel, com Isaías, os santos que já estão lá. Pedro, Paulo, Estevão. Esses são os santos da terra. Homens santos, mulheres santas de Deus, como Sara, como Rebeca, Raquel, Maria, Isabel, Maria Madalena, os santos de Deus. Nós estaremos entre eles, estamos entre eles, na verdade nós somos os santos de Deus nessa terra. E Paulo: olha, eu estou preso, mas o meu entendimento, os olhos do meu entendimento, eu entendo muito bem, está muito claro, muito iluminado para meu entendimento, está iluminado. César é o imperador, Roma a grande potência, eu aprisionado, mas o meu entendimento, eu sei muito bem qual a minha vocação, a esperança da minha vocação. Eu sei muito bem quais as riquezas da glória que eu tenho entre os santos, a minha herança. Você sabe disso, meu amado? Você sabe disso? Você tem uma mansão nessa terra? Glória a Deus. Louvado seja Deus que te concedeu isso, mas o que tem para você, as riquezas na glória, a mansão. Devemos louvar a Deus, sim, por tudo que Deus nos dá, as bênçãos materiais que Ele nos dá, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. Nós sabemos muito bem. Muitas vezes usam esse versículo dizendo que a gente nem sabe, mas não, nós sabemos, está revelado na palavra de Deus. Claro que tem outras coisas mas muita coisa a gente sabe.
que já foi revelado. Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. Você, meu amado, talvez tenha uma casinha de telha, talvez o banheiro da sua casa seja lá fora e nem seja um chuveiro elétrico. Você é um santo? Herança, riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse é o motivo de oração de Paulo, são os motivos para que saibam a esperança da vocação e qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Terceiro motivo, terceira coisa que Paulo fala aqui. Versículo 19. E qual? Para que vocês saibam, para que vocês entendam, para que o teu entendimento seja esclarecido, esteja às claras, entendendo tudo. E que vocês entendam também o quê? Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Olha, Paulo aqui não consegue expressar com palavras humanas simplesmente, usar só um adjetivo. Ele tem que botar adjetivo sobre adjetivo, superlativo, não sei. Tá aqui, ó. E qual a sobreexcelente. Se ele falasse somente e qual a grandeza do seu poder, já seria suficiente. Ó, irmãos, eu oro para que vocês saibam qual a grandeza do poder de Deus. Ele fala, não, eu vou colocar mais coisa. E qual a sobreexcelente. A excelência que supera tudo. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Você conhece o poder de Deus? Você provou o poder, esse sobreexcelente e grande poder de Deus na sua vida, no seu coração? Você é um salvo, é um crente, foi transformado, meu amado. A única maneira de explicar uma pessoa ímpia, rebelde, pervertida, que vivia no mundo, que não amava a Deus, que não amava a Bíblia, que não amava a igreja, um culto, que passava os fins de semana em bebedeiras, em outras coisas. Ou mesmo você que cresceu dentro da igreja, estava ali, mas na verdade ouvia as mensagens, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Aquilo para você parecia grego. Você estava ali obrigado, talvez um jovem, um adolescente, por causa dos seus pais que o obrigavam a ir. Você cresceu ali na igreja, mas não quer dizer que sempre foi salvo. Você sabe muito bem, mesmo crescendo dentro da igreja, qual é o seu pecado, qual era o estado do seu coração. Quando ouvia a palavra e se ouvia, às vezes estava dentro da igreja e sua mente estava lá longe. Você não tinha nenhum interesse por aquela coisa. O que era aquilo? Mas houve um dia, seja você que foi de fora da igreja, seja você que cresceu dentro da igreja, os dois eram pecadores igualmente. Igualmente pecadores diante de Deus. Um dia, algo mudou. Você foi chamado. Houve um chamado poderoso e especial. E aquele que cresceu dentro da igreja e ficava ali com a mente completamente alheia a tudo aquilo, nem gostava daquilo, de repente despertou, o entendimento foi esclarecido e a pessoa se converteu ao Senhor e passou a entender, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode compreender mesmo. O homem natural, crescido dentro da igreja ou fora da igreja, não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então chegou aquele dia em que o poder de Deus entrou. Eu já falei sobre isso. A pessoa que viveu no mundo, o milagre acontecido na vida dela não foi maior do que daquele que cresceu dentro da igreja. Não, o milagre é o mesmo, a transformação é o mesmo, os dois são terríveis pecadores. Embora uns tenham feito práticas maiores no mundo, mas o coração é pecador igual. Você que cresceu dentro da igreja, não acha que Deus usou menos poder na sua vida? Eu queria tanto ter sido um assassino, ter sido isso, ter sido aquilo, que aí eu teria um grande testemunho para dizer do que Deus fez na minha vida. Não, é o mesmo testemunho, é o mesmo.
é o mesmo. O mesmo poder foi necessário. Os dois mortos, você e o de fora, mortos em ofensas e pecados. E deu num dia poder. Esse poder entrou na sua vida. Você sente quando ouve a palavra que Deus está falando contigo? Ou essas coisas são grego para você até hoje? Você não entende, não sente o poder. Poder. A Paulo ora para que eles soubessem qual era, versículo 19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Os que cremos. Houve um sobreexcelente e grande poder de Deus operando em nós que cremos. Eu creio, poder de Deus. Nunca minha bondade, nunca meu mérito, nunca porque acho que eu vou virar crente. Não. Ninguém vira crente porque quer. É poder de Deus que entra. A luz entra no meio das trevas. O seu poder sobre nós, os que cremos, é poder. Segundo a operação da força do seu poder. Paulo quer deixar bem claro aqui que o que transforma uma pessoa num crente, num santo, é poder. Pastores podem conseguir, religiosos podem conseguir conversões. Sim, muitos conseguem, são carismáticos, alguns infelizmente usam estratégias, estratégias de manipulação psicológica. Pastores podem conseguir, membros de igreja, não conversões verdadeiras, membros de igreja. A música, sim, a música é sentimental, é uma música importante no culto. Sim, é importante louvarmos a Deus com instrumentos, os salmos falam isso, com louvor. Mas infelizmente muitos são levados apenas, só se emocionam durante o louvor. Na pregação não há sentimento, não há emoção, falta algo, se pudessem sairiam dali. Não, música pode conseguir religiosos. Músicas, pastores, circunstâncias na vida, mas crentes, santos, filhos de Deus, só são o que são quando são vocacionados pelo Espírito Santo, chamados pelo Espírito Santo, transformados pelo poder. Poder, a operação da força do seu poder. E Paulo vai dar 2 exemplos da demonstração desse poder de Deus. Poder que em nós opera, os que cremos. Isso é muito importante. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E ele vai dar 2 exemplos. Como esse poder se manifestou. Ele deixa claro para os Efésios. Que sobreexcelente grandeza de poder. Como Deus opera. Que poder é esse? 2 maneiras. Ele fala no versículo 20. Esse poder que em nós opera, que em mim opera, que em você opera, se você é um santo. Alerta, desperta, crente. Abra os olhos do seu entendimento. Que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O primeiro exemplo que Paulo dá aqui do poder de Deus que em mim opera é o mesmo poder. Se você é um crente, é o mesmo poder que Deus manifestou em Cristo. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Ressuscitando dos mortos o seu filho que foi crucificado naquela sexta-feira. Deus, pelo seu poder grande e sobreexcelente, levantou o seu filho dos mortos. O defunto saiu da sepultura fria, vivo, glorioso, com um corpo completamente transformado.
Deus o Filho foi ressuscitado por Deus o Pai. É o mesmo poder que Paulo está falando aqui. Você conhece esse poder? Esse poder entrou na sua vida, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ressuscitou, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Ele está lá até agora nesse corpo glorificado à direita de Deus. Esse poder atingiu você? Paulo fala que é o mesmo poder. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui é maravilhoso. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Impressionante. Nós vamos meditar semana que vem nesses textos aqui que fala de Cristo estar acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e colocou Cristo como cabeça da igreja, e a igreja o corpo de Cristo. Nós vamos ver isso semana que vem, permitindo o nosso Senhor. E depois vamos ver o segundo exemplo que Paulo dá do poder de Deus. No capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Cristo estava morto, Deus o ressuscitou. Ele estava morto por causa das nossas ofensas e pecados. E o Pai o ressuscitou. E a mesma coisa ele fala no versículo 1 do capítulo 2. E esse Deus, o seu poder, deu vida a vocês, também ressuscitou vocês, estando vós mortos em ofensas e pecados. Glória a Deus. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que possamos orar sempre. Orar como Paulo orou pela igreja do Senhor, pelos irmãos. Talvez irmãos nossos que não tenham o conhecimento ainda esclarecido, ou talvez tiveram, mas que talvez agora estão se desviando, achando que a sabedoria humana tem muito mais luz, que o conhecimento humano tem muito mais luz. As revelações do conhecimento humano têm muito mais luz e estão sendo atraídos. Que possamos orar para que Deus desperte, abra os olhos, ilumine o entendimento da igreja do Senhor nesse século 21, pós-modernidade. Tanta confusão, tantos atraídos pela luz da sabedoria humana. E não é novo, nada disso é novo, não é porque estamos no século 21, não é porque estamos na pós-modernidade, estava acontecendo com a igreja em Colossos, estava acontecendo na Galácia, estava acontecendo em Éfeso. Tudo isso estava acontecendo já também. Sempre houve filosofias humanas, sabedorias humanas, a falsa ciência. E muitas vezes membros da igreja e igrejas começavam a ter o seu entendimento obscurecido para as grandes revelações, as riquezas da herança na glória, e começava a ter a mente enganada. Lembremos que diz a Escritura que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não. Oremos para que a igreja atual, para que a igreja, de modo geral, sempre oremos
Assim como Paulo orou por aquela igreja, para que os olhos do entendimento deles estivessem iluminados e eles soubessem qual a sua esperança do seu chamado, as riquezas da glória da sua herança, o poder de Deus que operava neles. Que isso também se mantenha na igreja atual, em nós, em cada um de nós. Louvado seja Deus. Louve a Deus essa noite. Louve a Deus, glorifique o teu Deus, porque no passado você era trevas e agora está na luz. Louve o Senhor, porque você não tinha entendimento e agora tem entendimento. Louve ao Senhor, porque você não tinha esperança e agora tem esperança da sua vocação. Louve ao Senhor, porque éramos pobres, miseráveis, trapos de imundícia, e agora o que nos aguarda são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você tem herança junto com os santos de Deus. Louve ao Senhor, porque o poder dele um dia entrou na sua vida. Poder. E se você é um crente, é por causa desse, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar, que ele manifestou, ressuscitando o Cristo dos mortos, é o que diz Paulo aqui. É o mesmo poder que opera em nós, os que cremos. Louvado seja Deus. Permitindo o Senhor, semana que vem, continuaremos nossa meditação nesse glorioso texto da palavra do Todo-Poderoso Deus. E veremos como Cristo é elevado. Temos um representante acima de todo principado e poder. Ele está acima de todos, de tudo. Glória seja para sempre ao nosso Deus. Amém.